Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar a respeito do referendo que ocorrerá no dia 8 e 9 de junho aqui na Itália. Italianos na Itália e no exterior poderão votar em até 5 referendos que poderão mudar a situação aqui do trabalho e também da cidadania. No total, serão 5 referendos, eu vou explicar para vocês quais serão eles e quais as consequências de se abster, votar sim ou votar não. Obviamente, no final do vídeo eu vou explicar para vocês como eu pretendo votar. O primeiro referendo seria sobre a cidadania italiana para estrangeiros. Como ela é atualmente? Funciona da seguinte maneira: para você se naturalizar italiano, você precisa ter 10 anos de residência legal aqui no país. E o que ela pretende fazer caso ela seja aprovada? Ela pretende transformar esses 10 anos em 5, fazendo com que os estrangeiros possam agilizar o seu processo de naturalização. O segundo referendo seria demissões em contratos permanentes, os tais contratos indeterminados. Qual seria a proposta que você irá votar, sim ou não? Se você quer que continue do mesmo jeito ou se você quer que seja alterado. Seria de revogar regras que dificultam a reintegração de trabalhadores demitidos injustamente, principalmente em grandes empresas. Qual será a consequência de você votar sim para esse referendo? Se você votar sim, fará com que seja possível de ser alterado e dificulte ainda mais dessas pequenas, médias e grandes empresas tenham facilidade em demitir de forma injusta pessoas que não fizeram coisas erradas e possuem contratos indeterminados. Agora, se você votar não, o que vai acontecer? Vai continuar do jeito que está. Pode ocorrer de empresas de pequeno, médio ou grande porte simplesmente demitirem pessoas com contratos permanentes, os tais contratos indeterminados, por motivos diversos, até mesmo motivos injustos. E qual seria o terceiro referendo? Seria indenizações por demissões injustificadas em pequenas empresas. Como é atualmente? Se você for um funcionário e você for demitido, a sua indenização tem um teto. Ela não pode ultrapassar esse teto. Só que o que acontece? Se o teto seria assim, a indenização vai ser da seguinte maneira: você foi demitido e a sua indenização é 1.000 euros. Não importa qual é o motivo, você vai receber apenas 1.000 euros. Porém, qual é a proposta? A proposta seria da seguinte forma: se você votar sim e essa proposta for aprovada, a partir do momento que a sua situação chegar nas mãos de um juiz, o juiz pode determinar qual será o valor que ele acha ser correto. Então ele pode ser desde muito baixo até muito alto. Isso quem vai decidir é o juiz. Agora, caso você vote não, o que vai acontecer? Vai continuar as coisas do jeito que estão, com esse tal teto que eu citei para você. Porém, votando sim, não terá mais o teto que vai decidir o juiz, como eu já falei anteriormente. O quarto referendo seria sobre os contratos temporários. Como que funciona atualmente? Atualmente, se você for contratado por uma empresa, a empresa pode decidir te contratar por um contrato temporário. E assim que chegar no final desse contrato temporário, a empresa pode renovar. E chegando no final novamente desse contrato temporário, ela pode renovar. Detalhe, pode ser um contrato de um mês, pode ser um contrato de 2 meses, ela pode ficar renovando. Mas qual seria a proposta? A proposta propõe revogar normas que flexibilizaram essa questão dos contratos temporários, fazendo com que não seja mais tão fácil ficar só renovando por contratos temporários, fazendo com que a empresa tenha que se decidir ou te manda embora ou simplesmente troca o seu contrato temporário por um outro tipo de contrato. E por fim, o quinto e último referendo que você irá votar no dia 8 e 9 de junho de 2025. O quinto referendo seria responsabilidade em acidentes de trabalho. Como que funciona atualmente? Atualmente, se uma empresa contrata um serviço terceirizado e esse terceirizado, no caso uma pessoa ou até mais de uma pessoa, sofre algum tipo de acidente, a empresa que contratou esse serviço terceirizado, ela não tem muita responsabilidade em relação ao acidente. Porém, a proposta atual visa mudar esse tipo de coisa, fazendo com que a empresa, sim, seja responsabilizada também pelo acidente com um terceirizado. Caso a maior parte das pessoas votem sim, essa proposta irá para frente e irá mudar esse tipo de situação. Caso você vote não e a maioria seja não, vai continuar do jeito que está. Os terceirizados são contratados por empresas e essas empresas, se por algum motivo fazer com que esse terceirizado sofra algum acidente, elas não terão culpa, elas não serão responsabilizadas. Você deve ter percebido que quando eu citei sobre os 5 referendos e sobre o que acontece se você votar sim ou não, eu não citei sobre a abstenção. E o que seria a abstenção? Existe uma coisa chamada quórum, e esse quórum significa o quê? Para você fazer com que algo seja levado para frente, precisa ter um mínimo de votos. Se muitas pessoas se abstiverem do voto, fará com que esse referendo não vá para frente. Pode ser 1, 2 ou até mesmo todos. Então é importante que você faça a sua parte. Você vote sim ou até mesmo vote não. Mas pelo menos vote. Não se abstenha de ter votado, porque isso pode fazer com que prejudique outras pessoas. Porém, isso é uma escolha sua. Você decide, porque o voto aqui na Itália não é obrigatório. Então você pode votar ou deixar de votar, então fique à vontade. Para resumir, você votando sim, você mostra que você quer que o governo mude a atual situação.
Você votando não, você fala para o governo a seguinte coisa: eu não quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas continuem do jeito que está. E já a abstenção, como eu falei para vocês, significa o quê? Que você, se não votar, faz com que exista a possibilidade de não ter um mínimo de votos. E não tendo um mínimo de votos, vai continuar como está as coisas. E se você votar, fará com que exista a possibilidade de mudança. E agora chegou o momento. Como eu falei para vocês, eu iria explicar para vocês quais seriam os meus votos nesses referendos. E eu vou começar pelo quinto referendo, até chegar no primeiro. O quinto, como eu falei para vocês, seria referente à responsabilidade da empresa pelos acidentes de trabalho com pessoas que são terceirizadas. Obviamente, pelo menos para mim isso é uma coisa óbvia. Eu votarei sim, eu quero que isso aí seja alterado, porque se você é um terceirizado, você trabalha na empresa e a empresa vai ser o local onde você vai se acidentar, obviamente ela tem que ser responsável por isso, ou pelo menos ter parte da culpa, porque pode não ter sido um erro da pessoa, e sim do próprio local. Na questão agora dos contratos temporários, eu também votarei que sim, eu quero que essas coisas sejam alteradas. Por quê? Porque tem muitas coisas aqui na Itália que eu não concordo. No Brasil, já chegou a mudar de uma tal forma que acabou mudando demais. Hoje, muitos empresários acabam nem sequer conseguindo trabalhar, conseguindo ter uma empresa, porque a justiça nunca está do lado deles. Se você simplesmente processa por um motivo trabalhista, a chance de você ganhar é enorme. Aqui na Itália ainda não é assim, e eu espero que não seja assim. Eu espero que tenha um equilíbrio entre direitos trabalhistas e também os direitos dos empresários. Aqui na Itália, muitos empresários utilizam esse tipo de coisa, fazendo com que a pessoa fique renovando seu contrato temporário, renovando, e a pessoa não consegue avançar na vida. A pessoa está querendo um contrato indeterminado e ela não consegue esse contrato indeterminado porque, para o proprietário, é mais tranquilo ficar renovando o contrato temporário. E eu, Lucas, não concordo. E eu vou votar sim. Espero que essas coisas sejam alteradas aqui na Itália. Agora, o terceiro referendo, que seria a indenização por demissões injustificadas por pequenas empresas, eu também pretendo votar sim. Por quê? Porque eu não acho justo esse tipo de situação onde exista um teto de indenização. Porque todos os casos, eles não são iguais. Todos os casos, eles são diferentes. Então, todos os casos vão ser lidados de uma forma diferente e vão ficar na escolha do juiz. Agora, o segundo referendo seria a respeito de demissões com contratos permanentes, os tais contratos indeterminados. Eu, Lucas, sinceramente, eu não sei qual seria a melhor escolha, sim ou não, porque para mim é uma coisa que não daria nada à minha situação. Mas, olhando não apenas para o meu umbigo, e sim para todos, eu acredito que sim, seria uma coisa interessante, será alterado esse tipo de coisa. Até mesmo pelo fato de que eu acho muito pouco provável que exista tantas situações envolvendo pessoas com contratos indeterminados sendo demitidas, porque é basicamente uma coisa muito arriscada para a empresa fazer esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, não conheço ninguém até hoje desses já passamos de 2 anos de Itália, então 2 anos e 2 meses. Nesses 2 anos e 2 meses de Itália que a gente está aqui, eu não vi ninguém falando: olha, eu tinha um contrato indeterminado e eu fui demitido. Eu não conheço. Mas eu acho, muito provavelmente, que eu iria votar sim. Eu ainda vou dar uma estudada melhor a respeito disso, para ver se realmente o sim combina com, com o que eu penso a respeito disso. Mas, muito provavelmente, será sim. E agora chegamos no primeiro referendo. Como que eu pretendo votar nesse primeiro referendo, que seria cidadania italiana para estrangeiros? Pessoal, eu não sei vocês, mas eu pretendo votar não. E por que eu pretendo votar não? Porque eu não concordo com essas mudanças. E por que eu não concordo com elas? Caso você seja ítalo-brasileiro, caso você esteja me assistindo, você entenderá a minha posição. Eu hoje sou ítalo-brasileiro, eu já fui reconhecido, já estou morando aqui na Itália faz 2 anos e 2 meses. E para mim está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas muitas pessoas que são descendentes, elas foram simplesmente ignoradas pelo governo, fazendo com que essas pessoas até mesmo tenham a possibilidade de perder essa questão do reconhecimento de cidadania italiana. Porque agora você não tem como vir para a Itália fazer o seu reconhecimento administrativo ou até mesmo fazer o seu reconhecimento pelo consulado no Brasil. Você tem apenas uma única opção hoje, que seria a opção judicial, aonde você iniciará com um processo, e esse processo você não sabe que fim dará ele. Então, a questão desse referendo já é outra coisa, não tem nada a ver com os cônjuges ou com os descendentes. Eles abordam a seguinte coisa: se você for um estrangeiro, sem ligação nenhuma com a Itália, você não é descendente, você não é casado com um italiano ou um ítalo brasileiro, tanto faz, você atualmente precisa ter 10 anos de Itália para você conseguir ser reconhecido cidadão italiano. O reconhecido que me refiro seria naturalização, e não reconhecimento como se fossem os descendentes. E com essa proposta, eles pretendem reduzir de 10 para 5 anos. Mas deixando claro, se você é cônjuge,
você não tem nada a ver com esse referendo, porque, como eu falei, esse referendo é para estrangeiros, pessoas que não têm ligação com a Itália. Agora, se você é cônjuge e tem ligação com o italiano ou com o ítalo-brasileiro, tanto faz, você, morando na Itália por 2 anos, você consegue se naturalizar. Se você morar fora da Itália e tiver 3 anos com essa pessoa, você também consegue se naturalizar. Talvez você ache que essa minha escolha seja até mesmo um pouco de egoísmo, mas para mim não é. Por quê? Se é para dificultar a situação dos descendentes, aquelas pessoas que têm o direito de serem reconhecidas e não naturalizadas italianas, por que você vai beneficiar pessoas que não têm ligação com a Itália? Você tem que ajudar quem é descendente e não quem é estrangeiro. Quem é estrangeiro tem que fazer a sua luta, tem que viver ali os 10 anos, provarem que tem ligação com a Itália. E eu explico ainda um pouquinho mais a fundo. Se você pega uma pessoa que é descendente, muito provavelmente ela segue muitas coisas que na Itália são seguidas, como por exemplo a religião. Agora, se você é estrangeiro e você não segue as religiões que são seguidas aqui na Itália, essas pessoas vivendo 10 anos aqui de forma irregular, elas conseguem se naturalizar italianas. Então assim, não faz sentido. É basicamente pôr descendentes e estrangeiros no mesmo pacote. E eu não concordo com isso. Então eu prefiro que continue dessa forma. Se for para dificultar para os descendentes, que dificulte para todo mundo. E a Itália continue do jeito que está. A Itália, ela infelizmente ela não está indo para frente. Ela, cada dia que passa, ela está indo mais e mais para trás. Por quê? Porque ela não abre as suas portas para quem merece. Ela abre as suas portas para quem dá para eles um trabalho braçal mais barato. E eu não concordo com isso. Então assim, se for para o país até mesmo se acabar, simplesmente não vai ser minha culpa, e sim culpa do governo. Culpa daqueles que poderiam estar melhorando o país. E é isso, desculpa o meu desabafo. E chegamos no final de mais um vídeo. Espero que você, no dia 8 ou 9 de junho, você vote nos referendos que eu citei e que você escolha da melhor maneira. Se você quer sim ou se você quer não, fique à vontade. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Caso você não tenha curtido ainda o vídeo, cara, é tranquilo, né? É só clica aqui ou aqui, não sei qual lado que você vai clicar, mas dá aquele joinha. Comente o que você achou do vídeo, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Compartilhe para aquele seu amigo ou parente que pode sim votar estando no Brasil ou até mesmo aqui na Itália. E eu quase esqueci de falar, se você está fora da Itália, você também pode votar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que enviar o seu voto para o consulado brasileiro, o consulado italiano no Brasil, que eu me refiro. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha falado de uma maneira clara, que você tenha entendido tudo que eu falei. E é isso. Boa sorte na votação e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.